Evangelho que o maior entre vocês deve ser o servo de todos. Aqueles que estão a liderar devem se colocar na posição de serviçal. Os que são liderados devem também se comportar também na posição de servo. E o que a gente peca muitas das vezes é querer sempre sobressair sobre o outro, querer sobrepor o outro, querer impor o nosso ego, a nossa vontade, o nosso querer. E tudo isso é nutrido pelo orgulho, pelo ego, pela vontade de não querer se submeter, como a Bíblia manda que façamos, servir uns aos outros como Cristo serviu. Se nós analisarmos bem, na última ceia que o Senhor estava a realizar nessa terra, Ele mandou preparar todas as coisas que de fato fazia parte daquele momento solene. Entretanto, faltou uma coisa, que foi o servo para limpar, lavar os pés empoeirados dos que adentravam aquele recinto. Tinha o peixe, tinha o pão, tinha as ervas amargas, tinha o vinho, tinha todas as estruturas cabíveis. Portanto, faltava o escravo, alguém que deveria se rebaixar, se humilhar, ir até aos pés e lavar, de fato, os pés dos seus convidados, né? E a Bíblia deixa bem claro que nenhum dos discípulos quiseram estar apto a fazerem tal ação. E Jesus, como Senhor, não só daquele grupo, não só simplesmente como Senhor da igreja, mas como Senhor do universo, né? Ele se rebaixou, ele se humilhou, ele foi até os pés e lavou os pés daqueles discípulos para servir de exemplo para mim e para ti. E é justamente dentro dessa perspectiva que nós devemos trilhar, se de fato queremos servir ao Senhor com integridade e andarmos nas suas pisadas. É sermos um servo e na condição de servo somos chamados a servir, a nos humilhar. E quando é que nós nos humilhamos ao Senhor? Quando de fato estamos dispostos a servir uns aos outros, não com arrogância, mas com a humildade que é marcante do ministério de Cristo. Ele diz: aquele que se exaltar, diz o verso 12 de Mateus 23, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. No reino de Deus, para subir, é necessário descer. O lugar mais alto que um crente, que um cristão autêntico deve estar é aos pés do Senhor. É nos pés do Senhor que de fato nós devemos estar. Quando o Senhor andava na casa daqueles publicanos, cobradores de impostos, e uma determinada mulher lavou os pés do Senhor com lágrimas, ungiu com óleo, enxugou com seus cabelos. Isso mostra realmente o lugar onde nós devemos estar. É estarmos na presença, é estar verdadeiramente nos pés do Senhor. E muitas vezes nós queremos realmente galgar de esperança, de paz, mas com um espírito de arrogância, um espírito de orgulho, e tal sentimento não nos conduzirá ao triunfo, senão à derrota. Portanto, aprenda nesta manhã de sábado: quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar
será exaltado. O caminho do triunfo é a humildade, é a humilhação. Jesus deixa bem claro isso lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 28 em diante. Ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí eu fico pensando, quando se trata da conquista de todas as conquistas, que é da salvação eterna, quem haverá de ser salvo? Aquelas pessoas que reconhecem que são pecadores indignos. Aqueles que de fato entendem que por si só não merece o céu, a não ser pelo ato da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Muitas das vezes eu indaguei a muitas pessoas e perguntava aos mesmos: você tem certeza se vai para o céu ou não? Deus coloque onde eu merecer. E aí eu fico pensando, onde é que eu e você e nós merecemos, a não ser a perdição eterna? Por merecimento próprio, nós seres humanos merecemos de fato o inferno. Mas o céu foi conquistado para aqueles que entendem que a humildade, que o reconhecimento da sua insignificância há de conduzi-lo ao céu de glória. Portanto, se você quiser ter qualquer triunfo nessa terra, e sobretudo, o maior de todos os triunfos, o maior de todas as vitórias, reconheça que você é servo, que você é pecador, que você é indigno, que você não tem por si só possibilidade alguma de ser salvo. Reconheça que só em Cristo, unicamente em Cristo, e como eu sempre digo, é suficientemente em Cristo a salvação. O céu é real, o inferno é real, porém nós devemos também entender que nosso estado de pecaminosidade também é real. Reconheça Cristo como Senhor de sua vida e trilhe o caminho da humildade para abraçarmos e vermos a face do Senhor dos Senhores. Devemos entender que não é com prepotência e arrogância, não é subindo, mas é descendo até os pés do Senhor, entendendo que assim somos servos incapazes de nós mesmos adentrarmos em sua presença. Se submeta a Ele e com certeza eu, você, nós haveremos de desfrutarmos da sua eterna presença no céu de glória. Porém, aqueles que querem resistir com seu orgulho, com sua presunção, achando que pela religiosidade, pela tradição, por toda sorte de coisa que eles acham ter, jamais alcançarão perdão. O perdão está para aqueles que se espelham na simplicidade e na humildade de Cristo, pregado, vivido e visto ao longo da trajetória do Evangelho. Deus te abençoe e que a graça do Deus eterno te acompanhe, te alcance, a ponto de você entender que é servo. E só se pode entender que é servo quem tem um sentimento de incapacidade, de humildade, de submissão ao senhorio de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.